Lucas 14, nós vamos ler o versículo 25 em diante. Quero ser acompanhado por vocês. Então, se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, puder nos acompanhar, será muito bom. E quando terminar o término da leitura, não feche sua Bíblia. Continue com ela aberta para você conferir, a partir daquilo que vai ser dito aqui, você conferir na sua Bíblia. Lucas 14, nós vamos ler do versículo adiante, que diz assim. São palavras de Lucas, movidos e guiados pelo Espírito Santo de Deus, que escreveu: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, a mãe, a mulher, os filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Irmão, isso aqui, eu vou parar aqui e vou repetir, talvez você não entendeu. Olha só. E grandes multidões o acompanhavam. A ele, voltando-se, lhes disse, o próprio Jesus disse à multidão: se alguém vir a mim e não aborrece o seu pai, a mãe, a mulher, os filhos, irmãos, irmãs, e ainda nem a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não os podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 homens ou 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda em uma embaixada, pedindo condições de paz, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém. Irmãos, é uma mensagem bastante forte e que grande parte, irmãos, como eu posso dizer assim, das pessoas, irmãos e irmãs, não gosta de ouvir, muito menos pregadores gostam de pregar, porque infelizmente isso não atrai pessoas, não enche igreja, não dá audiência. Infelizmente o homem, o coração, Jeremias vai dizer assim, que o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto, enganoso, desesperadamente da ideia de corre. Ele corre desesperado, ele quer, deseja, anseia, anela pelas coisas que o satisfaz. Desejos da carne, não só de cunho sexual, mas desejos, prazeres momentâneos, riqueza, dinheiros, valores, reconhecimento humano, posses, grandiosidade, poderes. Infelizmente, a nossa carne, ela saboreia isso, ela sente prazer em tudo isso. E aqui, irmãos, o evangelista Lucas, ele se aprofundou no que Jesus disse sobre examinar as Escrituras, conhecendo Jesus, e ele, irmãos, ele historiou, ele investigou, ele não viveu com Jesus, era historiador, médico, Lucas era historiador e médico, ele historiou, ele examinou, ele buscou, ele aprofundou-se em tudo que Jesus disse. A ideia aqui do evangelista, ele escreve, irmãos, dando um exemplo nesta pregação, o uso de um exemplo de construir uma casa, uma torre, para mostrar a verdade importantíssima. Deus começou a obra da salvação e vai concluir, e vai terminar. Deus começou uma obra e aquilo que ele começou, ele é fiel para concluir aquilo que ele começou. A ideia aqui, irmãos, é dar segurança, esperança para quem ouve o ministério do evangelho. Aquele que começou a jornada, ouviu o chamado do Senhor Jesus: arrependei-vos, arrependei-vos.
Tomai sobre si o meu jugo, meu fardo é leve, meu jugo é suave, aprendei de mim que sou manso, humilde, simples de coração. Quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então é dar continuidade, irmãos, deliberar a agência do Espírito Santo sobre a nossa vida, livre agência do Espírito Santo. Agora não é o nosso esforço, negar a si mesmo não é fácil. Negar a si mesmo não é esforço humano. Negar a si mesmo começa de dentro para fora. E para negar a si mesmo, o nosso eu precisa ir para a cruz. Negar a si mesmo, irmãos, não é fácil. Porque Paulo vai dizer em Gálatas 5,16, que há uma luta da carne contra o espírito. Então negar a si mesmo exige, irmãos, que nós doamos-nos literalmente ao Senhor, entregamos nossa vida ao Senhor. Precisamos pegar todo o nosso livre-arbítrio, porque aquele que quiser é livre-arbítrio, é você quem decide. Quando Jesus fala, aquele que quiser, está dizendo, use o teu livre-arbítrio e delibere sobre você a livre agência. Eu preciso ser agenciado. Quem vai fazer isso? O Espírito de Deus. Então ele vai dizer, aquele que quiser me seguir, livre-arbítrio, pegue o seu arbítrio, agora, negue-se a si mesmo, ou seja, e delibere uma livre agência, negue-se a si mesmo. Quer me seguir? Primeiro passo, deixe você de lado, sepulte o seu eu, este seu eu precisa morrer, ele precisa ir para a cruz, negando-se a si mesmo, e a partir de agora, uma livre agência do Espírito Santo está sobre a nossa vida. Negar a si mesmo exige sair de nós, abandonar o nosso eu, o nosso orgulho. É justamente isso que Lucas está nos esperando. E a ideia aqui é dar segurança, porque se você tentar sozinho, se você tentar com o seu próprio esforço, você é limitada, você é limitado, não há santidade. Irmãos, a Bíblia vai dizer que a nossa melhor justiça é um trapo de imundícies. Trapo de imundícies é a nossa melhor justiça. O homem bom também precisa ser salvo. Uma pessoa honesta também precisa de salvação. Um bom pai também precisa de salvação. Um bom músico também precisa de salvação. Uma boa mãe precisa de salvação. Um bom conselheiro precisa de salvação. Um homem que atravessa o idoso na rua precisa de salvação. Aquele que doa a cesta básica precisa de salvação, e não é com o seu esforço, não é com a sua vontade, mas é a partir da graça de Deus, aonde ele se entrega. E a ideia principal aqui, irmãos, a salvação é o projeto mais importante de Deus para todos nós. Salvação é o projeto mais importante de Deus para o homem pecador, miserável, perdido, afastado da presença de Deus. Deus, irmãos, não é como nós que começamos algo e não terminamos. Deus é um ser poderoso, Deus é um ser maravilhoso, Deus é um ser soberano, Ele é soberano em suas vontades. Deus é divino, é algo salvístico para nós. Ele entra onde não pode nós entrar, Ele vai aonde nós podemos ir, Ele transforma o que nós não podemos transformar, Ele muda a história que nós não podemos mudar, Ele escreve a história que eu e você não escrevemos. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Nós começamos algo e não terminamos, porque somos limitados. Nós iniciamos algo e não fazemos porque temos limite. Hoje temos força, amanhã estamos doentes. Hoje estou aqui de pé pregando, amanhã estou acamado. Hoje estou aqui vivo, amanhã não tenho mais fala. No sepulcro crente louvará, louvado seja o nome santo do Senhor. Lá não há como louvar o Senhor, não como adorar, não tem como eu pregar o evangelho, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Deus fez as contas e olhou para nós e viu que nós estávamos em dívida. Nossa dívida era muito alta e não tínhamos como pagar. E o que Ele fez? Ele então pagou o preço total. De que maneira? Nos enviando teu Filho. Ele nos deu o seu Filho e Jesus garante que a obra vai até o fim. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se creres, verás a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E crer, irmãos,
para ver a obra de Deus. E a obra de Deus é transformação, é regeneração no homem de dentro para fora. Deus, tudo que começa, Ele termina. Louvado seja Deus. Então, irmãos, quando nós olhamos para os dias de hoje, por exemplo, aqui o evangelista Lucas, ele usa um modelo perfeito, em uma espécie de parábola. Jesus usou, falando da obra de uma casa. Então, Lucas vai expressar sobre isso, sobre as palavras de Jesus. Jesus usou a construção de uma torre, que é o mesmo que uma casa. Então, nos dias de hoje não é diferente. Quando você vai reformar uma casa, por exemplo, ela está cheia de escombros e ela não tem pouca coisa para fazer, mas você vai adquiri-la e você vai arrumar e você primeiro vai orçar, ver quanto vai gastar, o quanto de dívida tem. E a primeira atitude aqui é começar pela faculdade. Faculdade é o quê? A somatória. Olha a situação que está essa casa, preciso gastar nisso, preciso gastar naquilo, fizemos o orçamento e irmãos, e aí muitos desistem, no meio, no negócio, na compra, ao assinar uma escritura, fala, não, deixa quieto, vai ficar muito caro, não compensa, e não dá certo. Agora tem aqueles que fazem sem olhar, não somam, não faz a faculdade, não divide, não faz a somatória e vai fazendo de qualquer jeito. Amanhã não tem dinheiro para terminar. Eu estou usando aqui, claro, como Jesus usou, e abandona o projeto, vai embora, desiste, fala, não, isso não dá jeito, não adianta, eu vou comprar por 1.000 e vou vender por 500 e vou gastar 3.000, não compensa, não vale a pena. Nós somos assim. Nós somamos e viramos as costas, e quando olhamos, por exemplo, a Torre de Babel, representa tudo que o ser humano tenta fazer sem Deus. É exatamente isso. Tenta fazer sem Deus, ele queria chegar ao céu com o seu esforço humano. Assim somos nós, irmãos. A ideia aqui é olhar para nós e achar que ser bonzinho, ter muito dinheiro, ser famoso, irmãos, isso não dá em nada. Não vai levar você a Deus. Porque Deus olhou para nós e viu a situação que nós estávamos em dívida, mas Ele olhou para nós e mesmo nós devendo, o Senhor, Ele não quis saber o quanto valia, o quão precioso seria trabalhar em nós, mudar em nós, mas Ele abriu mão do melhor dEle, que é Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, louvado seja Deus, mesmo vendo nós mortos em delitos de pecado, Deus nos amou, irmãos, ainda nós sendo miseráveis e pecadores, louvado seja Deus. Não como o ser humano. O ser humano, ele olha e aquilo que não dá lucro, ele vira as costas e vai embora e fala, eu não vou investir nisso. Torre de Babel foi um exemplo claro. Eles fizeram tudo e trabalharam para alcançar a Deus e de nada adiantou. Não é isso, irmãos. Não é ser bonzinho, não é congregar todos os dias, não é pregar bonito, não é falar bonito, não é cantar bonito que te aproxima de Deus, é entrega total e enxergar quem somos, irmãos, é olhar para dentro de nós e vermos as nossas imundícias, as nossas misérias, sermos sinceros, é reconhecer que em situação nós estamos e mortos em delitos de pecado, louvado seja o nome santo do Senhor, e entender que mesmo assim Deus investiu em nós, louvado seja o nome santo do Senhor, é reconhecer a obra da cruz, sacrifício vicário, louvado seja o nome santo do Senhor, e reconhecer, Senhor, ainda morto em delito de pecado, ainda morta de delito e pecado, eu não merecia, mas tu enviou o teu filho para mim, sabendo que eu estava longe do Senhor. Irmãos, como não amar este Deus maravilhoso? Aonde você estiver agora, adore o Senhor de todo o teu coração. Quando for cantar, cante de toda a tua alma. Quando for orar, ore. Quando for pregar, pregue. Quando for evangelizar, evangelize. Quando for viver como pai, como mãe, como marido, faça tudo para a glória de Deus, porque Ele te salvou, me salvou ainda miseráveis pecadores. Ele investiu na nossa salvação. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus, e não nos abandonou, irmãos, mesmo sabendo quem somos, mesmo olhando para nós, irmãos. O mais forte aqui, irmãos, é ver que Deus não desiste de nós, mesmo sabendo que nós pecamos, assim como Pedro, negamos, falhamos. Nós às vezes colocamos a circunstância
adiante de Deus e fazemos da circunstância maior do que Deus. Nós fazemos do nosso medo maior do que a presença de Deus. Nós fazemos das nossas preocupações maior do que a palavra de Deus. Não, irmãos, o seu problema não é maior do que a graça de Deus, o seu pecado não é maior que a graça de Deus, a sua angústia não é maior que a graça de Deus. A graça de Deus está acima, Ele é abundante, e esta noite está enchendo toda esta terra. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus, louvado seja Deus. Nós precisamos ter essa consciência, irmãos, louvado seja o nome santo do Senhor. Quanto crentes crescendo da salvação, quantos crentes por aí não só esquecem da salvação que já receberam em Cristo, mas negam ela, irmãos, achando que você tem condição de construir tua casa. Olha, a salvação é um terreninho que você paga parcelado no céu. Que história, isso é uma heresia, irmãos, isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, é blasfemo, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. É negar o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja o nome santo do Senhor. Está fora da Bíblia. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Precisamos defender, irmãos, e então em defesa do genuíno evangelho da graça. A salvação não se compra, não se negocia, não é por obras, não é, irmãos, por aquilo que você é bom, naquilo que você faz, não. Deus investiu em nós, mesmo nós sendo miseráveis pecadores, Ele investiu, e de que maneira? Nos dando do teu melhor, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador, bendito seja Deus. Ele abriu mão do seu próprio Filho, Ele abriu mão do seu próprio Filho, Ele moeu o seu Filho, Ele pendurou o seu Filho na cruz do Calvário. Ele, irmãos, descarregou toda a taça da ira no Filho, por causa de mim e de você. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Oh, aleluia, louvado seja Deus. E então, irmãos, começamos aqui, irmãos, para olhar, irmãos, que Jesus Cristo no Evangelho perguntou se alguém que pensa que faz algo, gente que pensa, eu faço algo, e qual de vocês, vejamos, qual de vocês, louvado seja Deus, quando quer construir uma casa, não senta primeiro para fazer as coisas? Ele está dizendo, quem começa uma construção e não calcula o dinheiro para acabar, corre o risco de passar vergonha. A Bíblia fala, irmãos, em vários cenários sobre torres construídas. Torres construídas que são símbolos de proteção. A torre tinha uma espécie de uma casa no final, até hoje é assim, onde os soldados ali, os guardas vigiam e elas servem de proteção. Mas fala também da torre de Babel, lá em Gênesis, por exemplo, aqueles homens queriam chegar no céu pela sua própria força. Aqui Jesus também, claro, está exemplificando e nos lembrando justamente desta construção. Eles usaram tijolos que eles mesmos fizeram, em vez de pedras que são usadas por Deus, e essa torre não foi terminada, só começou, mas não concluíram, porque todo projeto que a gente começa, logo, irmãos, dá vontade de parar. Por quê? Porque está longe da permissão do Senhor, está fora da vontade de Deus, não foi Deus que começou. Então, todo projeto que a gente começa longe da vontade de Deus, termina em confusão. Não era a vontade do Senhor, né? Não era a vontade do Senhor, e eles começaram e tiveram que parar. Por que parar? Porque não era a vontade de Deus. Salmos vai dizer assim, lá em Salmo 127, no versículo diz assim, se Deus não edificar a casa, em vão trabalha os que tentam edificar. Se Deus não construir a casa, o trabalho do construtor então será em vão, ou seja, todo esforço humano, a torre do homem é um projeto que falha. Não adianta, porque nós não temos condições de dar continuidade. Nós não conseguimos ter acesso a Deus pelo nosso próprio esforço humano. É perca de tempo. Nós não vamos conseguir sair daquilo. E naquela mesma história da Torre de Babel, o homem, ele quer ser seu próprio Deus. Ele quer ser o camarada ali, que ele é o próprio Deus dele. E ele, de todo jeito, ele dá ordem. Eles disseram, vamos construir uma torre para nos tornarmos famosos. Ou seja,
Não adianta o homem querer construir a sua própria casa, em seu próprio alicerce, fundamentado no seu próprio pensamento. Ou seja, eles trocaram a pedra firme, que Jesus é, pois ele é a palavra de Deus. Eles trocaram a pedra firme por tijolos, são esforços humanos. Por exemplo, quando você vê o tijolo, ele é feito de barro. Barro é as mãos dos homens que trabalham para fazer um tijolo. A pedra foi Deus que criou. É diferente. Então, todo o nosso esforço, irmãos, não adianta. O tijolo aqui, ele é simbolizado por uma fachada. Fachada o quê? Religião. Todo aquele que tenta construir na sua fisionomia, ele quer conformar a imagem de Cristo a partir de uma religião, não adianta. Eu vou repetir isso, irmãos. Se você tenta construir a tua imagem diante de Deus a partir de uma religião, está perdendo teu tempo. É um tijolo feito por mãos de homens. É alguém que escreveu algo, um compilado de doutrina e fala, segue isso aqui que você vai entrar no céu. Não, irmãos. A Bíblia diz assim, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Ou seja, primeiro, é abandonar os dogmas, a religião, o tradicionalismo, louvado seja Deus, e seguir Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, é um esforço humano. É somente uma torre de Babel. É alguém que está construindo, irmãos, com tijolo, feito por mãos de homens. É algo que está fundamentado em uma simples fachada, religião. Dizendo, eu sou bom, nós somos os melhores, nós somos os maiores, nós somos desta maneira. Aqui não se recebe isso, aqui é desse jeito, é só propaganda, passageiro, não fala de Cristo, não prega Jesus Cristo, não anuncia a palavra, não anuncia o evangelho. Eu não tenho medo de pregar o evangelho, louvado seja o nome santo do Senhor. Deus me colocou aqui justamente para isso, para dizer que Ele é o único caminho, não é fachada, não é religião, Ele é o único caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui Jesus está dizendo isso. E estava se dirigindo aos judeus religiosos, estava se dirigindo aos escribas, aos helenistas, aos fariseus da época, aos religiosos que andavam com a Bíblia debaixo do braço, vivia nas sinagogas, irmãos, falando e decorando versículos da página da Torá, dos Pentateucos, mas na verdade não vivia aquilo que pregavam, não perdoavam, não tinham misericórdia, não tinham compaixão. Eles doutrinavam a partir daquilo que eles estudavam, eles doutrinavam a partir daquilo que eles exigiam do outro, mas não viviam o que pregava. Louvado seja o nome santo do Senhor. No seu coração não tinha amor, no seu coração não tinha compaixão, no teu coração não tinha graça de Deus, tinha raiva. Eles perseguiam, mentiam, apedrejavam, acusavam, falavam mal, apontavam os pecados, mas não olhava para si. Louvado seja o nome santo do Senhor. Oh, aleluia, louvado seja Deus. E Jesus se levantou justamente contra isso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele diz, está errado. Louvado seja Deus, bendito seja o nome santo do Senhor. Somente Ele era o alicerce. O homem quer fazer um nome grande para si. Oh, o presidente, o fundador, olha, o fulano de tal, ele teve uma revelação, teve um sonho, e aí então agora, este é o caminho, este aqui é o lugar, e nós não tem outro lugar a não ser esse. Ele quer fazer o nome dele, irmãos, ele quer aparecer, ele quer mostrar-se. Não, irmãos, e quando faz isso, rejeita o nome que é o único que salva, e o nome dele é Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele é o único nome que salva o homem de seus pecados, que transforma o homem de dentro para fora. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Infelizmente é isso, irmãos, são as torres de Babel, que são construídas a partir de uma decisão humana, com tijolos que eles desmoronam, não tem poder algum sobre a força do pecado. Quando os vendavais vêm, por isso você vê um monte de gente desviado. Aquele que toma desta água, Jesus diz, aquele que bebe desta água nunca mais terá sede. Eu não acredito em desviados, irmãos, já disse isso aqui muitas vezes, porque aquele que acredita em um Senhor, toma posse da sua salvação, não importa onde ele congrega, onde ele está, se está em casa, está na igreja, onde ele está, continua sendo crente, um cristão genuíno, verdadeiro. Louvado seja Deus.
Sua vida não está ancorada em milagres. A sua fé não é medida pelas bênçãos que recebe de Deus, mas do abençoador que está no teu coração. Louvado seja Deus. Desviado porque nunca ouviu o evangelho. Pedro negou, irmãos, mas o seu coração estava a Jesus Cristo. Ele se entristeceu quando negou o Senhor. Não só ele, mas todos os discípulos. Lá em João 21, quando Jesus vem chamando, filhinhos, filhinhos, eles choraram. Por que choraram? De arrependimento, não de remorso. Louvado seja Deus, irmãos. Todos nós estamos passíveis a errar, a pecar, a negar o Senhor, mas nunca desviar do teu caminho, porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, se não for por mim. Quem beber desta água, nunca mais terá sede. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Deixamos uma instituição por um motivo ou outro, ficamos doentes, mas do Senhor jamais nós deixamos. Jamais negamos o nome do Senhor, jamais, irmãos, viramos as costas, e se fazemos, blasfemamos, sabendo quem é Ele, negamos o trabalho do Espírito Santo em nós e damos atributo ao diabo, isso é blasfêmia. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque conheceu a verdade libertou da mentira. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus, irmãos. Não devemos estar dentro de uma torre de Babel, mas adorando o Senhor em espírito e verdade, porque Jesus disse isso. Meu Pai procura por verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, porque Ele é espírito. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus, louvado seja Deus. E então, irmãos, somente Ele é o alicerce que não balança. Jesus é a pedra de vocês, e que vocês, construtores, rejeitaram, mas que se tornou a pedra mais importante de toda a construção. E a salvação só pode ser conseguida por meio dele. Atos dos Apóstolos, que é o mesmo Lucas que escreveu isso aqui, está dizendo, irmãos, lá em Atos, se eu não me engano, 4, versículo 9, 10, 11, vai falar sobre isso. É o próprio Senhor Jesus se identificando como rocha. Quando ele olha para Pedro, diz, Pedro, quem você acha que eu sou? Quem você pensa que sou? Ele diz, tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus se vira para ele, eu digo que tu és Pedro, ou seja, pedra. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Está dizendo eu, Jesus de Nazaré. Ele se identificou como rocha, a pedra angular, a pedra da esquina, o alicerce profundo para a igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Igreja que não fala de Jesus, que não prega o evangelho, não está fundamentada na palavra, e aqueles que participam, o vendaval vem, leva embora, o redemoinho vem, leva embora, as provações vêm, leva embora. Por quê? Porque não está fundamentada no evangelho, que é Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pratica a inveja, a mentira, a iniquidade, a hipocrisia, a calúnia, a perseguição, tudo que não presta. Não é, irmãos, confrontar de seus pecados. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque Jesus não é a pedra angular, não está no centro da mensagem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Precisamos ouvir falar do evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E então, irmãos, o projeto que Deus começa, ele termina, quando nós olhamos aqui no versículo 28, diz assim, bem, vejamos, pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para construir? Ou seja, a torre de Deus é aqui o projeto para a nossa salvação. Então, irmãos, a torre de Babel começou, mas não terminou. O projeto da salvação começou com Deus e foi contemplado por Cristo na cruz. Como começou com Deus? Quando Adão cai, o Senhor então sacrifica um animal e cobre o corpo de Adão, pois estava nu, sentiu vergonha da situação que ele estava e se escondeu. Então já estava incrustado no coração do Senhor antes de Adão existir, porque Jesus, João vai dizer assim, capítulo 1 do Evangelho de João, no princípio ele era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Ou seja, a palavra no princípio, antes da estrela existir, antes do luar existir, antes de nós existirmos, Deus já nos amava e tinha um projeto de salvação. A cruz estava incrustada no coração de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. É só entendermos a mensagem, irmãos.
Então, estava no coração de Deus a cruz, a salvação, e então o projeto começou e foi contemplado pelo seu Filho, Cristo Jesus. Ele nos envia. Quando olhou para o homem, quando olhou para a situação da humanidade, Paulo vai dizer: e todos pecaram, estavam destituídos da glória de Deus. Por um homem, alastrou-se o pecado em toda a humanidade. E todos estão mortos em delitos de pecado. Agora, o projeto da salvação já estava em andamento. De que maneira? Uma virgem, por nome de Maria, louvado seja o nome santo do Senhor, concebeu pelo Espírito Santo, Filho de Deus, Jesus de Nazaré, louvado seja o nome santo do Senhor. E ele entregou-se aos homens de livre e espontânea vontade. Ele se entregou. Nas palavras ele diz: eu sou Jesus a quem procurai. Louvado seja o nome santo do Senhor. E como o rei caminha para a sua coroa, Jesus caminhou para a cruz. Isaías 53:13. E ele, como ovelha muda, caminhou para o matadouro. Assim foi Jesus para tomar posse da tua coroa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele se entregou por amor, irmãos. Foi oprimido pelo próprio Pai, mas foi o castigo que nos trouxe paz. O castigo, a paz que estava com ele, ele foi o castigo que nos trouxe a paz. Louvado seja o nome do Senhor. A reconciliação com Deus soberano, Deus poderoso. Os nossos pecados levaram Jesus para a cruz. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. As nossas iniquidades levaram Jesus para a cruz e agradou o Pai moer o Filho. Jesus, irmãos, foi massacrado, abandonado pelo próprio Pai. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Foi Cristo que concluiu esse projeto de salvação a nós. E só não dá valor quem não ouve falar de Cristo. Só não dá valor quem não está com a vida fundamentada na rocha que é Cristo Jesus. Aí dá valor à sua vida, às bênçãos de Deus somente. Quer ouvir falar sobre você e está aí perdido sem saber, irmãos. Está caminhando a longos passos para o abismo, para a destruição, para a perdição. Irmãos, o próprio Jesus Cristo disse assim: evangelho não é comida e não é bebida. Louvado seja o nome santo do Senhor. É renúncia, irmãos. Cada dia é nos conformando à imagem de Cristo, ser a imagem e semelhança a mais próxima, perfeita de Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então, o nosso Deus não faz nada pela metade. Ele fez as contas, ele viu o preço para nos salvar. E que preço seria esse? O preço seria o sangue do seu próprio Filho. O preço seria o sangue do seu próprio Filho. Nós não podíamos pagar essa dívida, mas Jesus pagou o preço inteiro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Quando você lê e estuda, irmãos, o período intertestamentário, de Malaquias a Mateus, a média de mais de 400 anos de história, aonde não há na Bíblia, irmãos, fala do que aconteceu. Mas quando você estuda, eu vejo muito isso na história do Flávio Joséfo, no livro de Hebreus, Judeus, nós vemos muito bem sobre isso, irmãos, e quando estudamos, entendemos que houve uma grande guerra, que chamamos Guerra dos Macabeus, os helenistas, toda aquela junção, aonde o próprio imperador Alexandre o Grande, nós vemos ali que houve uma mixigenação de pessoas, muitas religiões, seitas se manifestando, mas existia sempre um grupinho de judeus ali que não abandonaram a presença de Deus. É justamente nesse momento, irmãos, que Deus já estava trabalhando, e eu imagino que se Jesus não viesse a essa terra, irmãos, o que seria de nós? Nesta época intertestamentária, como estaria nós hoje, a humanidade, sem Jesus, irmãos? Como nós estaríamos? Talvez você nem saiba, mas hoje, muito do que nós vemos hoje de pessoas gratas, pessoas, hoje um assento, talvez você nem saiba isso, um assento exclusivo para deficiente, para grávida, para idosos, pessoas que têm uma fila especial num banco, num supermercado, numa farmácia, talvez você nem saiba, partiu justamente do cristianismo, irmãos. Oh, que maravilha, louvado seja Deus.
Glória a Deus, o respeito mútuo, patio do cristianismo, louvado seja o nome do Senhor. Cristianismo não é um ópio, não é um compilado de doutrinas. Cristianismo é o homem olhar para si, irmãos, e se regenerar a partir da palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Cristianismo não é uma religião, não é algo imposto sobre sua vida, não é uma comunidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. É vida nova, é transformação de dentro para fora. Louvado seja o nome do eterno Deus, bendito seja Deus. E custou o preço de sangue. A regeneração não é esforço humano, oh aleluia, não. A obra de nos salvar começou no coração do Pai, aonde foi feita na cruz pelo Filho e está sendo terminada em nós pelo Espírito Santo de Deus. Agora não é o nosso esforço. Tem gente por aí pregando: se esforce que eu te ajudarei. Continua fazendo isso, que Deus está se agradando de você. Continue se esforçando. Eu tenho visto teu esforço, eu tenho visto o amor no teu coração. Mentira, irmão, isso é tudo heresia. Não tem irmãos na Bíblia com palavras que afirmem esta palavra, irmãos. A Bíblia diz que a nossa melhor justiça é um trapo de imundície. Tudo que nós achamos que fizemos de bom diante da santidade de Deus, ela se dissolve, se derrete, porque Ele é santo, santo, santo. Ele é poderoso, Ele é cheio de glória, Ele está sentado no mais alto do trono, Ele rege tudo e todos. É Ele que nos amou primeiro, e se adoramos a Ele é porque Ele nos amou primeiro. Louvado seja Deus. E quem está fazendo isso em nós? O Espírito Santo. É justamente o que Jesus disse. Aqui cai por terra essa ideia das obras. Aquele que quer me servir, em outras palavras, você quer ser crente? Negue-se a si mesmo. Primeiro passo não é sobre você, não é suas obras. Negue-se a si mesmo. Bom, se eu nego a mim, quem vai trabalhar em mim? O Espírito Santo. Então não é a sua obra, não é o seu esforço. Irmãos que está aqui, que até hoje acreditou em salvação por obras, a primeira fala de Jesus cai por terra. O que você pensa? O que contaram a você? Aquele que quer me servir, em outras palavras, você quer ser crente? Quero. Negue-se a si mesmo. Caiu por terra, irmão. Está dizendo, não é o teu esforço, não é a tua vontade. Está dizendo, tome tua cruz. E o que eu coloco nessa cruz? Aquele que você negou. Quem? Eu. O eu. Negue-se a si mesmo. Tome tua cruz, siga-me. Ou seja, é na cruz que você coloca o teu eu. Dá vontade de nós brincar, dá vontade de discutir, dá vontade de falar mal do outro, dá vontade de se vingar. É justamente esse eu que você precisa colocar nessa cruz. Louvado seja Deus. E é a coisa mais difícil do homem, irmãos, fazer. É justamente aquilo que é mais difícil para nós fazer. Negar a si mesmo, negar a nossa vontade. Por quê? É o que Deus está falando aqui. Aquele que começou a boa obra. Quem? Jesus. Deus e o Filho. Ele estava com o projeto de salvação nas mãos e o Filho veio concluir esse projeto. Não é eu, não é o meu esforço. Em outras palavras, aquele que começou a boa obra, quando você nega a si mesmo, Ele vai dar continuidade em você, aquilo que Ele já começou. Louvado seja Deus. Ele é fiel para concluir. De que maneira? O Espírito Santo. Por quê? Porque negamos a nós mesmos. Não somos nós que estamos fazendo. Não é meu esforço, não é minha justiça, mas é o esforço, a justiça de Deus, o caráter de Deus em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Para reconhecer, irmãos, que este nosso eu precisa ser sepultado, crucificado. E não é fácil. Nós temos vontade de agir. Temos vontade de fazer altura, de devolver altura às pedras que recebemos. Temos vontade de agir do jeito que, deliberadamente, do jeito que aprendemos com o mundo. Mas a nossa carne está crucificada. O nosso eu está sepultado. Louvado seja o nome do Senhor. E agora quem vive em mim é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que precisa dar testemunho de que está em mim. É Ele, é a santidade de Cristo em nós que santifica o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Você é uma pedra viva na obra do Espírito Santo. É uma pedra viva. Por quê? Porque Cristo vive em nós. Cristo, é a vida de Cristo em nós. Hoje, essa torre espiritual continua sendo construída. Que é isso? A igreja do Senhor. Que igreja é essa? É nós. Nós somos a igreja do Senhor. Então, ao longo da nossa jornada, estamos sendo transformados.
Estamos sendo regenerados, restaurados, edificados, conformados à imagem de Cristo. Ou seja, aquele que começou a boa obra está continuamente terminando ela, até a volta de Jesus, aonde se concluirá essa transformação, aonde se concluirá esta regeneração. E tem gente aí negando as provas, brigando com Deus. Não quero. É justamente Deus usa as nossas provações para nos transformar, para nos edificar, para nos regenerar. Louvado seja o nome do Senhor. Pregar contra a prova não é bíblico, irmãos, é heresia. Mas é ensinar que é nas provações que nós aproximamos do Senhor. É nas lutas que nós chegamos mais próximos do Senhor. Aqui dentro, irmãos, do coração, Jesus mora em nós. Quem mora em nós? O Espírito Santo de Deus. É Ele que está em nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que cada um de nós somos uma pedra viva. E nesse prédio espiritual que Deus está levantando, é o altar do Senhor que está concluído em nós. O reino do Senhor está estabelecido em nós. E essa construção, ela não depende de quanto você é bom, de quanto você é obediente, mas da ação do Espírito Santo em você e em mim. Não é sobre nós, é sobre o trabalhar de Deus em nós. Então hoje, em nome de Jesus, para terminar essa mensagem, eu gostaria que pelo Espírito Santo de Deus, você olhasse para dentro de você, com tudo que você está passando e vivendo, e vê-se a agenda de Deus. Use tudo isso para se aproximar do Senhor, porque é isso que eu tenho feito, queridos. Ao longo da minha vida cristã, é esse tempo que eu conheci Jesus. Estou olhando para tudo que tem se levantado como ferramenta de Deus para me ensinar. Seja os levantes, a inveja, os ciúmes, a perseguição, a mentira, os levantes, as provações, as enfermidades, os prejuízos. Eu tenho usado tudo isso para ver o quanto Deus está me chamando, o quanto Ele está me ensinando. Irmãos, o meu maior sonho é ver a face de Deus. Eu deixaria tudo isso aqui, família, assim como foi pregado. Grandes multidões o acompanhavam, ele voltando e disse: se alguém vem a mim e não aborrece o pai, aborrecer aqui é deixar o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Irmão, esse trabalhar do Senhor em nós é justamente isso, não é abandonar a família, mas desejar estar próximo do Senhor, mais do que aquilo que você mais ama, mas colocar, a própria palavra diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Qual é o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não, você deve amar mais a Deus do que a esposa, mais do que o marido, mais do que os filhos. Deixa tudo e abrir o teu coração e dizer: vem Jesus, Maranata, vem me buscar, eu quero estar contigo, morar na tua glória, louvado seja Deus. Quantas vezes, irmãos, nós não agimos assim, mas vamos à igreja sem sentido algum. Fale comigo, fale com a minha necessidade, quero ouvir a tua voz. Você tem a palavra, irmão, você tem acesso à Bíblia. Acesse a Bíblia, você tem. Você não precisa de mim, não precisa do seu pastor. Claro, estamos aqui para evangelizar, para profetizar a volta de Jesus, mas para ter acesso a Deus, você não precisa de mim, você não precisa de um profeta, você precisa da palavra, e a palavra tem acesso. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou quando Cristo exclamou: oh, aleluia, telestatai, está consumado. O véu do templo em Jerusalém se rasgou de cima a baixo. Para que rasgou? Para que você tivesse acesso agora. Não precisa mais ir ao santo do santo e depender de um sumo sacerdote, de um profeta, de um pastor, de um presbítero para falar com a sua necessidade. Não, você tem acesso à palavra de Deus, você tem acesso ao monte do Senhor. Vai em nome de Jesus, louvado seja Deus, e Ele te confortará, te consolará, te guiará em toda a verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esta mensagem, queridos, o mais lindo de tudo é a garantia de Deus. A obra começou em você e Ele mesmo prometeu que vai terminar. E quando ela se concluirá? Quando Jesus vir em nuvens de glória, seja no nosso particular, a mim, ou a um aqui ou outro, ou no coletivo, onde todos nós o veremos face a face. Esta é a mensagem. Deus seja louvado. Amém.